Uma adaga de traição reluziu sob a luz da manhã, e a ponta não estava afiada, mas sim coberta de palavras. Assine ou caia fora, meu marido zombou, agitando papéis na casa que paguei inteiramente. Ele sorriu com desdém, como se me expulsar fosse me destruir. Eu assinei, coloquei as chaves na mesa e me virei, deixando-o com a ilusão de vitória. Na manhã seguinte, o grito agudo de seu advogado de elite cortou o ar às 7 da manhã. Você tem ideia do que a deixou fazer? Precisamos falar sobre a casa. A voz de Felipe cortou a escuridão e eu encontrei sentado na minha cadeira de escritório, completamente vestido, com uma maleta a seus pés. Ele havia arranjado meus próprios documentos financeiros sobre a mesa, extratos bancários, papéis de hipoteca, a escritura, como se fossem provas em um tribunal. Fiz alguns cálculos, ele continuou, puxando um novo bloco de notas jurídico coberto de números. É hora de discutirmos quem realmente possui o que neste casamento. A maleta era nova, de couro marrom, com fechaduras de combinação. O tipo de acessório usado por homens que queriam parecer importantes em reuniões que jamais compareceriam. Felipe se posicionou atrás da minha mesa como se pertencesse a ela. A mesma mesa onde construí a consultoria Almeida em Vasconcelos do zero, transformando-a em uma empresa de 7 dígitos. A luz da manhã da janela destacava partículas de poeira flutuando entre nós, e notei que ele havia movido meus prêmios de conquista para abrir espaço para seu bloco de notas. Você revirou meu arquivo. Não foi uma pergunta. Era o armário trancado onde eu guardava documentos originais, contratos que valiam milhões, informações confidenciais de clientes que exigiam acordos de confidencialidade apenas para serem discutidas. Nosso arquivo, Felipe corrigiu, batendo a caneta no bloco. O casamento é uma parceria, Isabela. 50-50. Foi o que meu advogado me disse. Aquelas palavras pairaram entre nós enquanto eu analisava o homem com quem me casei 4 anos antes. Felipe vestia o terno cinza escuro que comprei para ele no ano passado, para uma entrevista de emprego que ele cancelou no último minuto, alegando que a empresa não era prestigiada o suficiente para sua visão. Seu cabelo estava penteado com a pomada cara da minha gaveta do banheiro. Até sua postura era diferente, mais reta, ensaiada, como se estivesse praticando essa cena no espelho. Andei mais perto, observando como ele havia arrumado meus documentos em pilhas organizadas. Os extratos de hipoteca mostravam cada pagamento que fiz antes e durante nosso casamento. Os registros de imposto sobre a propriedade estavam em meu nome. A escritura era datada de 2 anos antes do nosso primeiro encontro, comprada com a herança de minha avó, que trabalhou em 3 empregos para economizar cada centavo. Seu advogado, repeti, pegando o contrato da Indústrias Costa do canto da minha mesa, onde ele o havia empurrado. Aquele único acordo havia gerado mais receita do que Felipe ganhou em toda a sua vida. O mesmo Felipe que chamou advogados de parasitas no mês passado, quando contratei Manuela para revisar nossos documentos de expansão. Ele se mexeu na minha cadeira. A minha cadeira ergonômica sob medida que custou mais do que sua mensalidade na academia. Isso era diferente. É sobre proteger nossos interesses. Nossos interesses. Deixei o contrato e peguei seu bloco de notas. A caligrafia dele parecia a tentativa de uma criança de fazer letra cursiva, cheia de voltas e incertezas. Ele havia escrito bens do casal, no topo, e listado tudo o que eu possuía, incluindo itens de antes do nosso casamento. As joias da minha avó. O chalé em Campos do Jordão que meu pai me deixou. As pinturas originais que comprei para celebrar meu primeiro milhão. Felipe se levantou contornando a mesa para me encarar diretamente. Eu contribuí para este casamento, Isabela. Enquanto você construía seu negócio, eu cuidava da nossa casa. Eu apoiei sua carreira. Cuidava da nossa casa. Pensei nos empreiteiros que contratei para consertar o vazamento do telhado que Felipe nunca notou. O serviço de jardinagem que paguei
porque a ideia de jardinagem de Felipe era contratar crianças da vizinhança que nunca apareciam. O serviço de limpeza que vinha 2 vezes por semana, enquanto Felipe estava em almoços de negócios prolongados com seus parceiros, que nunca pareciam ter negócios de verdade. Foi isso que você disse ao seu advogado? Perguntei, notando um cartão de visitas de Garcia e Associados, espiando debaixo dos papéis da hipoteca. Que você cuidava da nossa casa enquanto eu trabalhava? Eu fiz sacrifícios, Felipe disse, sua voz subindo um pouco. Eu deixei minha carreira em segundo plano por este casamento. A carreira que nunca existiu. A consultoria que nunca teve clientes. A empresa de desenvolvimento de aplicativos que nunca desenvolveu aplicativos. O serviço de consultoria de investimentos que nunca aconselhou ninguém, porque Felipe não tinha as licenças necessárias e não demonstrava interesse em obtê-las. Fui até a janela, olhando para o jardim que projetei e paguei, onde plantei as rosas da casa da minha avó, depois que ela morreu. A casa que ela me deixou dinheiro suficiente para comprar este lugar, na época em que Felipe ainda morava no porão do irmão, falando sobre potencial e oportunidade, enquanto jogava videogame até o amanhecer. A casa é minha, Felipe, eu disse calmamente, observando o Sr. Silva passear com seu poodle pelo nosso acesso de carro. Meu acesso de carro. Era minha antes de nos conhecermos. A escritura está apenas em meu nome. Paguei cada parcela da hipoteca, cada reparo, cada melhoria. Nós somos casados, Felipe disse, como se essas 2 palavras apagassem anos de registros financeiros. A lei diz que os bens anteriores ao casamento permanecem separados, a menos que sejam misturados. Virei-me para encará-lo. Eu tive muito cuidado para não misturar. O rosto de Felipe avermelhou. Ele pegou uma pilha de extratos bancários, agitando-os para mim. Isso mostra transferências para a conta conjunta. Você colocava dinheiro na nossa conta compartilhada todo mês. Para despesas domésticas, mantimentos, contas, seus gastos pessoais. Tudo documentado, tudo separado da hipoteca e dos impostos sobre a propriedade que pago da minha conta empresarial. Ele bateu os papéis na mesa, sua pose ensaiada se desfazendo. Eu mereço algo por estes 4 anos. Você não pode simplesmente... Simplesmente o quê, Felipe? Peguei a escritura, segurando-a contra a luz. Não posso ter o que comprei com minha herança. Não posso ficar com o que paguei todos os meses, enquanto você estava na academia, almoçando, em eventos de networking que nunca renderam nada. Felipe pegou sua maleta, mexendo nas fechaduras de combinação que ele provavelmente havia ajustado ontem. Isso não acabou. Tomás Garcês é um dos melhores advogados de divórcio do estado. Tomás Garcês se anuncia em bancos de praça. Eu disse, lembrando dos cartazes amarelos que vi no centro. Ele foi suspenso da advocacia 2 vezes por violações de ética. O rosto de Felipe ficou pálido. Como você? Eu tenho uma consultoria, Felipe. Eu pesquiso. É o que negócios de sucesso exigem. Peguei meus documentos da mesa, organizando-os de volta na ordem correta. Algo que você saberia se qualquer um de seus empreendimentos tivesse progredido além de apresentações em PowerPoint. Ele ficou ali parado, a maleta agarrada ao peito como uma armadura, a luz da manhã fazendo-o parecer mais jovem, mais como o homem charmoso que conheci naquela conferência há 4 anos. Aquele que falava sobre sonhos e ambição, que me fez acreditar que parceria significava algo mais do que contribuição financeira. Vamos ver o que acontece quando os papéis forem protocolados, Felipe disse, indo em direção à porta. Você pode se surpreender com o que um bom advogado pode fazer. Sentei-me na minha cadeira, ainda aquecida pela sua presença, e abri meu e-mail. 3 novas consultas de clientes, uma renovação de contrato para o Grupo Moraes e uma mensagem de Manuela, marcada como urgente, ler imediatamente. Minha advogada, que realmente era uma das melhores do estado, esperava por este dia há meses. Felipe, chamei, enquanto ele alcançava a porta.
Ele se virou, a esperança cintilando em suas feições. As fechaduras serão trocadas quando você voltar para casa hoje à noite. As fechaduras não seriam trocadas por mais 6 horas, mas eu tinha problemas mais imediatos. Emília bateu na porta do meu escritório 20 minutos depois que Felipe saiu, carregando os extratos financeiros mensais que eu costumava revisar pessoalmente. Sua expressão fez meu estômago afundar antes mesmo que ela falasse. Não tinha certeza se deveria trazer isso diretamente para você, Emília disse, colocando a pasta na minha mesa com uma hesitação incomum. Ela estava comigo há 3 anos, contratada logo após a faculdade, e nunca pareceu tão desconfortável. Felipe pegou na contabilidade ontem, disse que estava ajudando na revisão mensal. Abri a pasta, examinando os extratos do cartão de crédito primeiro. Tudo parecia normal até a 3ª página. Lá estava, enterrada entre um almoço e material de escritório. Garcês e Associados. Taxa de retainer de $10.000, datada de 3 semanas atrás. O mesmo dia em que Felipe me surpreendeu com flores e um jantar no meu restaurante favorito, alegando que queria celebrar meu último contrato. Emília, eu disse mantendo a voz firme apesar da raiva crescendo em meu peito. Felipe disse alguma coisa quando pegou isso? Ela mudou o peso do corpo, desconfortável. Ele mencionou algo sobre entender melhor o negócio. Disse que queria se envolver mais no seu sucesso. Ela fez uma pausa, depois acrescentou calmamente. Ele também perguntou se eu sabia como os ativos corporativos eram tratados em parcerias. Assumi que ele se referia a parcerias de negócios. Claro que sim. Felipe, que não conseguia equilibrar sua própria conta corrente, de repente desenvolvendo um interesse em divisão de ativos corporativos. Folheei mais páginas, encontrando 2 consultas adicionais cobradas na nossa conta conjunta. Uma com um avaliador de imóveis. Outra com alguém chamado Bernardo Santos, cujo perfil no LinkedIn, que rapidamente pesquisei, o revelava como um avaliador de empresas especializado em negócios privados. Meu telefone tocou exatamente às 12h30. O nome de Felipe na tela era acompanhado por uma foto do nosso casamento. Nós 2 sorrindo para algo fora da câmera. Eu me lembrei daquele momento. Minha prima estava fazendo caretas, tentando nos fazer rir naturalmente para o fotógrafo. Parecíamos felizes, jovens, inconscientes de que um de nós era capaz desse tipo de traição calculada. Oi, querida. A voz de Felipe carregava uma energia estranha, como se estivesse lendo de cartões de sugestões. A que horas você chega em casa hoje à noite? Estou planejando algo especial para o jantar. Felipe não cozinhava. Em 4 anos de casamento, suas conquistas culinárias incluíam torradas queimadas e, ocasionalmente, reaquecer comida para a viagem com sucesso. Algo especial? Precisamos falar sobre nosso futuro, ele disse, e eu podia ouvir papel farfalhando ao fundo. Sobre fazer algumas mudanças que beneficiarão nós 2. As palavras soaram ensaiadas, provavelmente praticadas na frente do espelho do banheiro esta manhã, depois que eu saí. Imaginei-o parado lá, gesticulando para seu reflexo, tentando diferentes inflexões até encontrar uma que soasse autoritária em vez de desesperada. Estarei em casa às 7. Menti, já reorganizando mentalmente minha agenda. Devo pegar um vinho? Não, eu cuido de tudo. Outra novidade. Felipe cuidando de algo além de sua agenda de academia era notável. Apenas traga você mesma. Depois que ele desligou, fiquei sentada em meu escritório, sentindo o peso do que estava por vir. O homem que precisava de instruções detalhadas para operar nossa cafeteira estava orquestrando algo que ele pensava ser inteligente. A mesma pessoa que esqueceu nosso aniversário 2 vezes, de repente, era detalhista o suficiente para contratar advogados e avaliadores sem meu conhecimento. Meu telefone tocou novamente. Desta vez era minha mãe, o número de Porto Alegre trazendo um tipo diferente de pavor. Mamãe nunca ligava durante o horário comercial,
a menos que algo estivesse errado. Isabela, querida, estou confusa com algo. Ela começou sem preâmbulo. Felipe ligou esta manhã perguntando sobre o chalé de Campos do Jordão do seu pai. Ele queria saber se a escritura estava em seu nome ou se ainda fazia parte do espólio. O chalé. 2 acres de propriedade de lagoa intocada que meu pai me deixou quando morreu há 5 anos. Felipe havia estado lá exatamente uma vez, reclamou da falta de Wi-Fi o fim de semana inteiro e jurou nunca mais voltar. O que você disse a ele? Nada de específico, mas ele estava insistente. Disse que estava te ajudando a organizar os bens da família para fins fiscais. Ela fez uma pausa e pude ouvir sua incerteza. Desde quando Felipe se importa com impostos? No último Natal, ele nem sabia o que era um imposto de renda. Mãe, ele perguntou sobre mais alguma coisa? As joias da sua avó. Se foram formalmente avaliadas. Se havia documentação. A voz dela endureceu. Isabela, esse garoto compareceu a apenas um encontro de família em 4 anos. Agora ele está me ligando sobre escrituras e avaliações. Felipe havia estado na despedida de solteiro do irmão durante o funeral do meu pai. Ele perdeu o novendendeto do aniversário da minha avó por causa de um retiro de networking que acabou sendo um fim de semana de golfe. Ele nunca demonstrou interesse na minha família, a não ser perguntar se havia fundos fiduciários sobre os quais ele deveria saber. Não diga mais nada a ele, mãe. Se ele ligar de novo, encaminhe para mim. Já fiz isso. Eu disse a ele que minha memória não é mais o que costumava ser. Ela riu sombriamente. Minha memória está ótima. Lembro-me exatamente do que penso sobre homens que planejam seus ataques enquanto fingem amar você. Depois que minha mãe desligou, fiz minha própria ligação. Manuela atendeu no segundo toque, sua voz nítida e profissional, embora eu estivesse ligando para seu número pessoal. Isabela, imaginei quando você ligaria. Você estava esperando por isso? Estou esperando desde que Felipe apareceu no Gala de Caridade Harrington, no mês passado, conversando com advogados de divórcio durante o coquetel. A notícia se espalha nos círculos jurídicos. Pensei naquela noite. Felipe havia desaparecido por 1 hora, alegando que estava fazendo networking. Eu estava muito focada em garantir uma doação para o abrigo feminino para prestar atenção em seu paradeiro. Os dedos de Manuela voaram sobre o teclado enquanto ela falava. Deixe-me puxar seus arquivos. O Fundo de Participações AV, estabelecido 2 anos antes do seu casamento. A casa titulada exclusivamente ao fundo. Seu negócio incorporado como uma entidade separada com você como única proprietária. Seus bens pré-nupciais, todos documentados e nunca misturados com fundos do casamento. Então estou protegida? Melhor que protegida. Você é a prova de balas, legalmente falando. Ela fez uma pausa e pude ouvir seu sorriso pelo telefone. Felipe pode contratar todos os advogados daqui até São Paulo. A documentação é a prova de falhas. Então por que sinto que estou perdendo algo? A voz de Manuela suavizou ligeiramente. Porque você está. Você está perdendo a ilusão de quem você pensou que se casou. Isso é muitas vezes mais difícil do que perder dinheiro. O que você recomenda? Deixe-o jogar a mão dele. Documente tudo. Cada conversa, cada transação financeira, cada reunião com seu advogado de fundo de quintal. O tom dela endureceu novamente, voltando aos negócios. Homens como Felipe sempre exageram quando acham que estão ganhando. O ego deles se torna prova. Pensei em Felipe sentado na minha cadeira de escritório esta manhã, arrumando meus papéis como adereços em sua performance. A nova maleta, a postura ensaiada, as frases decoradas. Ele não estava apenas planejando um divórcio. Ele estava encenando uma tomada. Manuela, ele está planejando algo para hoje à noite. Um jantar onde discutiremos nosso futuro. Então, dê a ele a performance que ele espera. Deixe-o pensar que você não suspeita de nada. Quanto mais confiante ele se sentir, mais erros ele cometerá. Ela fez uma pausa. E Isabela? Grave tudo.
A lei de São Paulo permite a gravação com o consentimento de uma das partes. Seu telefone no seu bolso é perfeitamente legal. Desliguei o telefone sentindo-me mais firme, mas de alguma forma mais triste. Esta manhã, Felipe era meu marido decepcionante. Esta tarde, ele era meu oponente. À noite, ele se revelaria como algo pior. Um homem que passou anos dormindo ao meu lado enquanto planejava sua traição, praticando suas falas no espelho, convencido de que poderia pegar tudo o que eu construí porque ele me viu construí-lo. Cheguei em casa exatamente às 7 horas, com meu telefone gravando no bolso do meu paletó. O peso dele era um pequeno conforto contra o que estava por vir. A casa cheirava estranho, como molho de soja e algo sintético. Felipe havia pedido comida chinesa, mas não do nosso lugar habitual. Esta vinha do restaurante barato perto da rodovia, o único que experimentamos uma vez e juramos nunca mais voltar depois de encontrar um cabelo no arroz. Ele havia posto a mesa da sala de jantar com a porcelana Wedgwood da minha avó, os delicados pratos azuis e brancos que ela trouxe da Inglaterra em 1952. Nós os usamos exatamente 2 vezes em 4 anos. Nosso primeiro aniversário e a noite em que meu maior cliente assinou uma extensão de contrato de 5 anos. Felipe reclamou nas 2 vezes de ter que lavá-los à mão, dizendo que era pretensioso possuir pratos que você não podia colocar na lava-louças. Agora ele se movia pela minha cozinha com um propósito desconhecido, servindo frango xadrez e brócolis com carne em porcelana que sobreviveu a 2 guerras mundiais e 3 gerações, apenas para ser usada como adereços na performance de Felipe. Ele até acendeu velas, as caras que eu guardava para quedas de energia, e diminuiu as luzes para o que ele provavelmente pensava ser atmosférico, mas na verdade fazia a sala parecer uma funerária. "Sente-se", ele disse, gesticulando para minha cadeira habitual enquanto ele permanecia em pé, uma pasta de papel pardo debaixo do braço. Ele havia trocado de terno, este azul marinho, também comprado com meu cartão de crédito durante a busca de emprego fracassada do ano passado. Precisamos ter uma conversa honesta sobre nosso casamento. Sentei-me, notando como ele havia se posicionado entre mim e a porta, provavelmente algo que seu advogado de fundo de quintal havia sugerido. Estabelecer domínio, controlar a saída, fazê-la se sentir encurralada. O que nem Felipe nem seu advogado de praça entendiam era que eu negociava com executivos corporativos que comiam táticas de intimidação no café da manhã. Felipe pigarreou e começou o que era obviamente um discurso preparado. "Isabela, nós nos distanciamos. Nossos caminhos de vida divergiram de maneiras que nenhum de nós antecipou quando dissemos nossos votos." Ele fez uma pausa dramática, como ele tinha visto atores fazerem em filmes. "Eu tenho feito muita introspecção, frequentado terapia, trabalhado em mim mesmo." Terapia. Isso era novo, a menos que ele considerasse vídeos motivacionais do YouTube como ajuda profissional. Felipe nunca havia pisado no consultório de um terapeuta. Ele continuou, sua voz assumindo a cadência suave de um TED Talk ruim. "Eu percebi que nosso casamento se tornou desequilibrado. Você está consumida pelo seu trabalho e eu fui deixado para gerenciar todo o resto sozinho. O trabalho emocional, a gestão da casa, o sacrifício dos meus próprios sonhos para apoiar os seus." Estendi a mão para meu copo de água, deixando-o continuar seu monólogo enquanto eu estudava seu rosto. Ele havia praticado isso na frente de um espelho, provavelmente várias vezes. Seus gestos eram muito coordenados, suas pausas muito calculadas. Até a maneira como ele havia colocado as mãos no encosto da cadeira era encenada. "Acho que é melhor nos separarmos", ele continuou, finalmente deslizando a pasta de papel pardo pela mesa, empurrando de lado um recipiente de molho agridoce. Eu preparei papéis que acredito serem justos para ambas as partes. Abri a pasta enquanto Felipe observava,
sua respiração ligeiramente acelerada. A primeira página era exatamente o que eu esperava. Uma piada de documento legal que parecia ter sido baixada de um site de modelos e preenchida com interpretações criativas da lei de propriedade. Ele estava exigindo a casa, citando suas contribuições para sua manutenção e melhoria. Ele queria pensão alimentícia com base em seus sacrifícios de carreira. Ele até listou meu negócio como um ativo do casal, alegando que ele havia sido um consultor não oficial durante seu desenvolvimento. Você quer metade da consultoria Almeida e Vasconcelos, eu disse, não como uma pergunta, mas como confirmação de sua ilusão. Eu fui seu conselheiro em todas as decisões importantes, Felipe disse, sua confiança crescendo. Eu compareci a eventos de networking, apoiei suas noites de trabalho, sacrifiquei meus próprios empreendimentos empresariais. Virei para a próxima página. Ele queria as joias da minha avó, chamando-as de presentes do casal. O chalé em Campos do Jordão estava listado como propriedade recreativa conjunta. Até meu carro, comprado 6 meses antes do nosso casamento, era de alguma forma classificado como um ativo compartilhado. Felipe se aproximou, parando sobre mim agora. Isso é o que é justo, Isabela. O que construímos juntos deve ser dividido igualmente. Continuei lendo em silêncio, minha expressão neutra enquanto por dentro eu catalogava cada reivindicação ridícula, cada impossibilidade legal, cada pedaço de evidência de que Felipe não tinha nenhuma compreensão do que ele realmente assinou esta manhã no meu escritório. Os papéis que ele havia arrumado tão cuidadosamente na minha mesa tinham sido iscas, documentos que eu havia deixado acessíveis, sabendo que sua curiosidade superaria sua atenção limitada. Bem, a paciência de Felipe estava se esgotando. Você vai assinar? Larguei os papéis e olhei para ele. Você quer a casa? Eu mereço a casa. Eu a fiz um lar enquanto você a tratava como um hotel. E meu negócio? Nosso negócio, construído durante nosso casamento, propriedade comum. O chalé em Campos do Jordão? Onde fizemos memórias como um casal. Cada mentira era entregue com uma confiança crescente, como se a repetição pudesse transformar ficção em fato. Felipe passou exatamente uma noite no chalé de Campos do Jordão. Reclamou o tempo todo e saiu mais cedo alegando reações alérgicas a pinheiros, que misteriosamente nunca o afetavam durante a temporada de Natal. Peguei a caneta que ele havia colocado ao lado dos papéis, uma Bic azul, nem mesmo uma boa, e ele recuou antecipando a vitória. Seu telefone já estava em sua mão, provavelmente pronto para mandar uma mensagem para seu irmão ou seus amigos da academia sobre sua negociação de sucesso. Não, eu disse simplesmente, largando a caneta. O rosto de Felipe corou. O que você quer dizer com não? Quero dizer não. Não vou assinar esses papéis. Sua pose ensaiada rachou como tinta barata. Você tem que assinar. É o que vai acontecer. Eu tomei minha decisão. Sua decisão? Eu me levantei lentamente, igualando sua altura nos meus saltos. Sua decisão sobre minha casa, meu negócio, minha herança. As mãos de Felipe se cerraram em punhos. Nossa casa, nosso negócio, 4 anos de casamento tornam tudo nosso. Não é assim que a lei de propriedade funciona, Felipe. Ele bateu a palma da mão na mesa com força suficiente para fazer a porcelana tremer. Não me dê uma lição de direito. Meu advogado diz... Seu advogado que se anuncia em bancos de praça? O rosto de Felipe ficou de vermelho para roxo. Ele se inclinou sobre a mesa, sua voz caindo para o que ele provavelmente pensava ser ameaçador. Você vai assinar esses papéis, Isabela. Você pode fazer isso voluntariamente, ou podemos fazer do jeito difícil. Do jeito difícil. Eu quase sorri. O que isso significa exatamente? Ele se endireitou, ficando em toda a sua altura, e apontou para a porta. Assine os papéis ou caia fora. Esta é a minha casa agora. Eu estabeleci residência. Eu contribuí para a sua manutenção. Assine ou faça suas malas e saia. As
palavras pairaram no ar entre nós, exatamente como Manuela havia previsto. Felipe havia entregue seu ultimato, exatamente como seu advogado de preço baixo provavelmente o havia treinado, sem entender que ele acabara de cometer vários erros legais em menos de 30 segundos. Todos agora gravados no meu telefone. Peguei a caneta novamente e o corpo inteiro de Felipe relaxou, a vitória estampada em suas feições. Assinei cada página devagar, deliberadamente, fazendo-o observar cada assinatura. Meu nome fluía pelas linhas de assinatura com a mesma precisão que eu usava para contratos de milhões. Cada letra perfeitamente formada. Quando terminei, larguei a caneta e tirei as chaves da minha casa do bolso, colocando-as ao lado dos papéis assinados com uma cerimônia deliberada. Minha aliança de casamento veio em seguida. A faixa de platina que comprei eu mesma quando Felipe alegou que anéis eram símbolos de posse antiquados. A ironia não me escapou. Levantei, peguei minha bolsa e caminhei em direção à porta sem uma palavra. Felipe chamou por mim, sua voz carregando uma mistura de confusão e triunfo. É isso, você está simplesmente indo embora. Parei na entrada, olhando para ele parado lá entre os recipientes de comida para a viagem e a porcelana roubada, segurando papéis que ele não entendia, celebrando uma vitória que existia apenas em sua imaginação. Eu não disse nada. Não havia nada a dizer que não seria melhor entregue por meio de canais legais. 20 minutos depois, eu estava na sala de conferências de Manuela, a sala geralmente reservada para depoimentos e negociações de acordo. Ela ficou até tarde, como prometido, e já havia preparado tudo o que precisávamos. Café em xícaras de verdade, não as de papel que Felipe sempre pegava em postos de gasolina. Documentos legais espalhados pela mesa em seções organizadas, cada uma devidamente etiquetada e rotulada. Ele disse isso? Manuela perguntou, abrindo as redes sociais em seu laptop. Palavra por palavra? Assine ou caia fora. Ele até apontou para a porta para dar ênfase. O sorriso de Manuela era afiado o suficiente para cortar vidro. Perfeito. Agora, vamos revisar o que ele tem postado enquanto você estava no jantar. A tela do laptop de Manuela brilhava com a última postagem de Felipe no Instagram, enviada apenas 45 minutos depois que eu saí de casa. A foto o mostrava erguendo uma cerveja na minha sala de estar, cercado por sua turma da academia, com a legenda: Novo capítulo começa agora. Às vezes, você tem que remover pessoas tóxicas para encontrar sua paz. Recomeço, minha casa, subindo no nível. Ele está literalmente transmitindo a prova, Manuela disse, tirando prints com precisão metódica. Olhe para esta. Ela rolou para outra postagem, onde Felipe havia fotografado meu escritório, agora transformado no que parecia um paraíso de jogos. 3 monitores arranjados na minha mesa artesanal, fitas de LED correndo pelas paredes que eu mesma pintei. Sua coleção de bonecos de ação exibida, onde meus prêmios de conquista costumavam ficar. A legenda dizia: finalmente transformando este espaço de trabalho em algo produtivo. Chega de vibes de prisão corporativa. Meu telefone vibrou com uma mensagem de Luciana, minha vizinha de 2 casas. Eu e ela não éramos próximas, mas compartilhávamos o tipo de relacionamento educado que envolvia acenos durante as corridas matinais e aceitar encomendas uma da outra. A mensagem dela era breve. Felipe está dando uma festa e tanto. Acabei de ver ele dando um tour para cerca de 10 pessoas. Ele está dizendo a todos que você abandonou o casamento pela sua carreira. Achei que você deveria saber. Outra mensagem veio imediatamente, esta com um anexo de vídeo. Luciana havia filmado da janela de sua cozinha, capturando Felipe na varanda com seu irmão e vários homens que eu reconheci da sua academia. Sua voz se espalhou claramente pela rua tranquila. Ela escolheu planilhas em vez da família.
Eu dei um ultimato e ela simplesmente foi embora. Você pode acreditar nisso? 4 anos apoiando a ambição dela e ela nem pôde lutar por nós. Deixei meu telefone no balcão de mármore do banheiro da suíte do hotel. O Marriott no centro não era barato, mas eu precisava de uma base de operações que parecesse controlada, profissional. Um lugar onde eu pudesse pensar sem o peso emocional das memórias em cada canto. A suíte tinha uma sala de estar separada com uma mesa onde eu já havia montado meu laptop, preparando-me para o que viria a seguir. O nome de Marcos Lemos apareceu na tela do meu telefone. Meu CFO raramente ligava depois do expediente, a menos que algo exigisse atenção imediata. A transição está completa, Marcos disse sem preâmbulo. Todas as contas da empresa foram reestruturadas. O acesso de Felipe foi encerrado às 20h47. Seu cartão corporativo foi desativado e todos os pagamentos automáticos vinculados a ele foram suspensos, pendentes de reatribuição. Quantos pagamentos automáticos? 17, incluindo o aluguel do seu BMW, mensalidade da academia, acesso ao clube, unidade de armazenamento de vinhos e algo chamado coaching de presença executiva, que tem cobrado $2.000 mensalmente no último ano. Coaching de presença executiva. Felipe havia me dito que era aconselhamento de carreira para ajudá-lo a lançar sua consultoria. Eu estava financiando o life coach dele para dizer que ele era especial, enquanto ele não contribuía com nada para nossa casa, exceto pratos sujos e promessas vazias. Documente tudo, Marcos. Crie uma trilha de auditoria completa, já em andamento. Além disso, Felipe tentou usar o cartão corporativo 20 minutos atrás em algo chamado Velocity Sports Bar. A transação foi recusada. Claro que ele tentou pagar sua festa de celebração com o cartão da minha empresa, o mesmo cartão que ele usava há anos para financiar seus almoços com potenciais parceiros de negócios, que nunca se materializaram em empreendimentos reais. Meu telefone tocou novamente, desta vez mostrando o rosto de minha irmã Camila. Uma foto do último Natal, quando ela nos visitou de Curitiba. Camila era 3 anos mais nova, mas décadas mais sábia quando se tratava de ler as pessoas. Ela nunca gostou de Felipe, embora tenha sido educada o suficiente para esconder isso durante as reuniões de família. Que tipo de lixo manipulador o Felipe está tentando fazer? A voz de Camila estava tensa de raiva. Ele acabou de me ligar, alegando que você está tendo algum tipo de colapso, que você abandonou seu casamento e precisa de espaço para processar suas emoções. Ele realmente sugeriu que eu deveria encorajá-la a procurar terapia para seu vício em trabalho. Ele ligou para você há 20 minutos. Teve a audácia de soar preocupado, como se fosse o marido atencioso. Ficou dizendo que você escolheu sua carreira em vez da família, que ele tentou de tudo para salvar o casamento, mas que você estava muito focada em dinheiro para ver o que realmente importava. Fui até a janela da suíte, olhando para as luzes da cidade. Em algum lugar lá fora, Felipe estava comemorando na minha casa, contando sua versão dos eventos para quem quisesse ouvir. A narrativa de vilão que ele criou, onde eu era a empresária fria e calculista que abandonou um marido amoroso. Camila, ele está tentando controlar a narrativa antes. Antes o quê? Isabela, o que realmente está acontecendo? Porque o Felipe que me ligou parecia treinado, como se estivesse lendo um roteiro. Ele usou palavras que Felipe não sabe. Ele mencionou trabalho emocional e equidade de relacionamento. Desde quando Felipe conhece esses termos? Desde que o advogado dele disse o que dizer. O silêncio de Camila durou vários segundos. Ele está tentando pegar a casa, não é? A casa que o dinheiro da vovó comprou. Entre outras coisas. Aquele sanguessuga patético. 4 anos de você pagando por tudo, enquanto ele bancava o empresário, e agora ele quer roubar o que você construiu. A voz dela se elevou. Lembra quando papai estava no hospital? Onde estava Felipe? Ah, certo. Em um retiro de networking crucial, que acabou sendo um fim de semana de golfe. Lembro.
3 meses que papai esteve doente e Felipe visitou uma vez. Por 20 minutos. E agora ele está me ligando sobre valores familiares. Ela fez uma pausa, sua voz suavizando. Você precisa que eu vá pegar alguma coisa na casa. Documentos importantes, as joias da vovó, algo que ele possa danificar ou reivindicar? Ainda não. Deixe-o pensar que ele venceu por enquanto. Isabela, eu te conheço. Você está planejando algo. Não estou planejando nada. Estou apenas documentando a realidade enquanto Felipe cria sua própria fantasia. Depois que Camila desligou, abri meu laptop e entrei no nosso aplicativo bancário. A conta conjunta mostrava os gastos de Felipe em tempo real. $600 no Velocity Sports Bar, recusado. $400 na loja de bebidas, recusado. 200 na pizzaria, recusado. Cada rejeição era carimbada com a data e hora, criando uma trilha digital da festa de celebração de Felipe desmoronando. Uma mensagem de Emília apareceu. Felipe ligou para o escritório perguntando sobre o acesso ao portal da empresa. Alegou que precisava revisar documentos de parceria. A segurança sinalizou como tentativa de acesso não autorizado. Documentos de parceria. Felipe, que nunca foi parceiro em nada, exceto em gastar meu dinheiro, já estava tentando estabelecer uma reivindicação ao meu negócio. Seu advogado deve ter dito para ele reunir evidências de envolvimento, sem entender que cada tentativa de login, cada ligação, cada mensagem de texto estava sendo registrada por pessoas que realmente entendiam de documentação. Meu telefone vibrou com outra notificação do Instagram. Felipe havia postado uma foto da minha adega, a que mandei construir sob medida para guardar minha coleção de safras de investimento. Ele havia aberto uma das minhas garrafas de Chateau Margaux 2015, avaliada em cerca de $5.000, e estava servindo em copos de plástico para seus amigos da academia. A legenda: a vida é muito curta para guardar as coisas para ocasiões especiais. Hoje é a ocasião especial. Manuela mandou uma mensagem imediatamente. Ele está documentando a destruição de bens de propriedade separada. Continue gravando tudo. O silêncio do quarto de hotel parecia estranho depois de anos de barulho constante de Felipe. Seus videogames, suas ligações de conferência para empresas que nunca foram lançadas, seus podcasts motivacionais tocados em volumes que sugeriam que ele pensava que o sucesso poderia ser absorvido apenas através dos decibéis. Aqui, neste espaço temporário, eu podia pensar claramente pela primeira vez em meses. Outra mensagem chegou, esta da concessionária BMW. Senhora Almeida, estamos tentando entrar em contato com o Sr. Wilson sobre o pagamento do aluguel do carro. A conta registrada foi recusada. Por favor, entre em contato conosco o mais rápido possível. O primeiro tropeço de Felipe estava começando. Amanhã, quando ele acordasse de ressaca na minha casa, cercado por garrafas vazias e os destroços de sua festa de vitória prematura, as ligações começariam. A academia perguntando sobre sua mensalidade. O clube sobre seu cartão de acesso. A unidade de armazenamento de vinhos sobre sua taxa mensal. Cada pequena falha se transformaria em uma avalanche de realidade que nenhuma quantidade de filtros do Instagram poderia esconder. Fechei meu laptop e me preparei para dormir em lençóis que não cheiravam ao perfume de Felipe ou carregavam o peso de decepções compartilhadas. Amanhã traria novos desenvolvimentos, novas evidências, novos erros, enquanto Felipe continuava a celebrar uma vitória que existia apenas em sua imaginação. Amanhã chegou com uma mensagem de texto de Emília que me fez sentar na cama do hotel. Podemos nos encontrar antes do escritório abrir? Há algo que eu deveria ter te contado meses atrás. O horário da mensagem era 5. Emília nunca mandava mensagem antes das 7, a menos que algo estivesse seriamente errado. Nos encontramos em uma cafeteria tranquila a 3 quarteirões do meu escritório.
O tipo de lugar onde negócios eram discutidos em sussurros e ninguém levantava os olhos de seus laptops. Emília já estava lá, nervosamente desfiando um guardanapo em pedacinhos, sua compostura habitual completamente ausente. 3 meses atrás, durante a Conferência das Indústrias Pires, ela começou sem preâmbulo. Eu vi Felipe no Marriott do centro. Você estava dando sua palestra e eu saí para resolver aquela emergência com o contrato de Brasília. Ela fez uma pausa, forçando-se a me encarar. Ele estava com alguém, uma mulher, 20 e poucos anos, loira, muito em forma. A música de jazz da cafeteria tocava suavemente enquanto eu processava essa informação. 3 meses atrás, Felipe me disse que não podia comparecer à conferência por causa de um problema de estômago. Eu dei minha apresentação para 300 líderes da indústria, enquanto meu marido estava em um hotel a 6 quarteirões de distância. Eu me convenci de que era uma reunião com um cliente. Emília continuou. Felipe sempre falava de seus empreendimentos de negócios, então pensei que talvez ele finalmente tivesse encontrado um investidor ou parceiro. Ela pegou seu telefone, rolando o Instagram com uma eficiência praticada. Então, na semana passada, eu vi isso. A tela mostrava o perfil de uma mulher, Jéssica Castro, personal trainer e influencer fitness. Em suas postagens recentes, Jéssica usava minha pulseira de diamantes, a que Felipe alegou ter sido enviada para limpeza há 2 meses. Outra foto a mostrava com meu relógio Cartier, um presente de aniversário que supostamente foi perdido durante nossas últimas férias. O colar de pérolas da minha avó adornava seu pescoço em uma selfie na academia. Estas são todas as suas peças, não são? Emília perguntou calmamente. Eu as reconheço de eventos da empresa. As pérolas foram o presente de casamento do meu avô para minha avó em 1951. Felipe me disse que estavam no joalheiro para serem reestruturadas. O relógio havia desaparecido misteriosamente da nossa cômoda. A pulseira de tênis supostamente havia caído durante uma das saídas de golfe de Felipe e ele havia registrado uma reclamação de seguro que eu nunca dei seguimento porque confiava no meu marido. Manuela ligou enquanto eu ainda estava olhando para o Instagram de Jéssica. Minha contadora forense encontrou algo interessante. Felipe abriu uma conta separada há 4 meses no Banco Nacional, uma agência diferente da sua habitual, usando o seu endereço residencial, mas apenas o nome dele. Quase 200 mil reais em depósitos ao longo de 4 meses. Depósitos em dinheiro estruturados para evitar requisitos de denúncia. Táticas de ocultação clássicas. Papéis farfalharam ao fundo. O momento corresponde a itens desaparecendo do seu inventário. O serviço de chá de prata da sua avó. Os livros de primeira edição assinados da coleção do seu pai. Várias peças da sua unidade de armazenamento. Os livros do meu pai. A coleção completa de Machado de Assis que ele construiu ao longo de 40 anos, cada volume cuidadosamente selecionado e preservado. Felipe havia dito que a unidade de armazenamento havia sido reorganizada para controle de temperatura, que tudo estava mais seguro em novos recipientes que eu não tive tempo de inspecionar. Ele tem liquidado bens por meses, Manuela continuou, construindo um fundo de fuga enquanto você pagava por tudo. A hipoteca, contas, seguro de carro, comida, mensalidade da academia dele. Você estava financiando o estilo de vida dele enquanto ele estava roubando de você para financiar sua saída. Depois de encerrar a chamada, dirigi até minha casa, não para confrontar Felipe, mas para falar com a senhora Costa ao lado. Ela atendeu imediatamente como se estivesse me esperando. A senhora Costa tinha 70 anos, era afiada como um documento legal e morava ao lado desde antes de eu comprar a casa. Ela nunca gostou de Felipe, chamando-o de aquele homem barulhento, sempre que sua música perturbava seu chá da tarde. Tenho algo para lhes mostrar, ela disse, levando-me à sua sala de jantar, onde um laptop estava aberto em sua mesa de mogno polida.
Meu neto instalou essas câmeras de campainha depois daqueles roubos de encomendas no ano passado. Elas gravam tudo. A filmagem começou a tocar. Data e hora. 2 semanas atrás, 14 de Tessoa. O BMW de Felipe entrando em nossa entrada. Felipe saindo, contornando para abrir a porta do passageiro para Jéssica. Eles estavam rindo, a mão dele nas costas dela enquanto a guiava para a nossa porta da frente. A intimidade casual de pessoas que já fizeram isso muitas vezes antes. Tem mais, a senhora Costa disse, clicando em outro arquivo. Este é do mês passado. Jéssica chegando sozinha com sua própria chave. Minha chave de casa. Entrando como se fosse a dona do lugar, enquanto eu estava em uma reunião com um cliente em Belo Horizonte. A hora mostrava que ela ficou por 3 horas. Outro vídeo os mostrava carregando caixas da casa para o carro de Felipe. Minhas caixas. Meus pertences. Minha vida sendo roubada pedaço por pedaço, enquanto eu trabalhava 14 horas por dia para pagar pelo teto sobre suas cabeças. Eu deveria ter dito algo antes. A senhora Costa se desculpou. Mas eu não tinha certeza se era meu lugar interferir em assuntos do casal. De volta ao hotel, Manuela havia reunido mais informações sobre Tomás Garcês, o advogado de Felipe. A pesquisa pintava um quadro de incompetência impressionante, embrulhada em marketing chamativo. 2 suspensões da advocacia por violações de ética, uma por má gestão de fundos de clientes e outra por entrar com processos frívolos. Seu site prometia representação agressiva pelos direitos dos homens e apresentava depoimentos que o investigador de Manuela descobriu serem fabricados. Ele se anuncia no Facebook e no Mercado Livre, Manuela disse, mal disfarçando seu desdém profissional. Sua taxa de sucesso é de 12%. A maioria de seus casos termina desfavoravelmente ou são arquivados. Felipe o encontrou através de uma postagem patrocinada que prometia vitórias jurídicas de Dave contra Golias. A ironia era perfeita. Felipe, convencido de sua própria genialidade, havia contratado um advogado cuja incompetência era documentada em registros públicos. Ele havia escolhido o brilho em vez da substância. O marketing em vez do mérito, da mesma forma que ele abordou tudo em nosso casamento. Marcos Lemos enviou outra atualização sobre a situação financeira de Felipe. O coaching de presença executiva havia sido cancelado por falta de pagamento. Sua unidade de armazenamento de vinhos estava enviando avisos de inadimplência. O clube havia suspendido sua associação pendente de pagamento de taxas pendentes. Cada dominó caindo exatamente como previsto, a imagem cuidadosamente construída de Felipe desmoronando uma transação recusada por vez. Jéssica havia postado outra foto naquela noite, usando o anel de esmeralda da minha avó em um restaurante que eu reconheci como o lugar onde Felipe me pediu em casamento 4 anos atrás. A legenda dizia: quando você sabe, você sabe. Novos começos, upgrade, aprovado. Ótimo. Como se minha vida, meu sucesso, as joias da minha avó fossem apenas substitutos temporários até que Felipe pudesse trocar por um modelo mais jovem. A investigação estava revelando mais do que apenas fraude financeira e adultério. Estava expondo o planejamento sistemático de um homem que via nosso casamento como uma oportunidade de negócio. Desde o primeiro dia, ficando apenas o tempo suficiente para se posicionar para o que ele pensava ser uma saída lucrativa. Eu e Manuela chegamos ao escritório dela às 8 da manhã, mais cedo que o habitual, porque ela queria revisar a documentação do fundo mais uma vez, antes que a inevitável ligação começasse. O sol da manhã entrava pelas janelas do seu escritório de canto, iluminando as pilhas de papéis
que representavam 4 anos do meu casamento reduzidos a listas de bens e precedentes legais. Exatamente às 8h47, meu telefone acendeu com notificações do sistema automatizado da concessionária BMW. O carro de Felipe havia sido recuperado do meu acesso de carro 30 minutos antes. O motorista do guincho deixou um aviso na porta da frente, explicando que o locatário deveria entrar em contato com o Departamento de Serviços Financeiros imediatamente. Felipe, que raramente acordava antes das 11, descobriria isso em algumas horas quando tropeçasse para fora, esperando encontrar seu precioso símbolo de status na garagem. Emília me encaminhou um e-mail que havia sido devolvido do endereço de e-mail da empresa de Felipe, o que eu configurei para ele há 2 anos, quando ele insistiu que precisava dele para seu negócio de consultoria, que nunca se materializou. O endereço estava morto, a conta encerrada à meia-noite. O telefone dele seria o próximo, assim que ele percebesse que o aparelho em sua mão era subitamente apenas um peso de papel caro sem serviço de celular. Às 9h15, Luciana me enviou uma foto da janela da sua sala de estar. Felipe estava na minha entrada em seu pijama, olhando para o espaço vazio onde seu BMW deveria estar, segurando o aviso de apreensão como se estivesse escrito em uma língua estrangeira. Mesmo à distância, eu podia ver sua confusão se transformando em pânico enquanto ele tentava ligar para alguém, qualquer um, apenas para descobrir que seu telefone não tinha serviço. A assistente jurídica de Manuela bateu e entrou, carregando uma xícara de café fresca e ostentando uma expressão de diversão mal disfarçada. O Sr. Wilson acabou de tentar usar a máquina de café na casa. O aplicativo da tomada inteligente mostra 5 tentativas fracassadas de ativá-la remotamente. Ele também tentou a televisão, o sistema de som e as persianas automatizadas. Tudo foi desconectado do acesso dele. O sistema de casa inteligente que eu instalei no ano passado, tudo conectado à minha conta, tudo controlado pelo meu telefone. Felipe havia zombado disso como tecnologia desnecessária, mas certamente gostou de usar comandos de voz para ajustar a temperatura e a iluminação. Agora, ele estava preso em uma casa que não o reconhecia mais como um usuário autorizado. Às 9h42, Jéssica Castro atualizou seu story no Instagram. Ela estava em um brunch com alguém novo, um homem cujo Rolex era visível no quadro enquanto ele servia champanhe. A legenda dizia: "Quando o universo remove pessoas tóxicas automaticamente, abençoada, trocando novas energias." Felipe havia sido marcado na postagem inicialmente, mas a marcação foi removida em minutos. Ela já havia passado para seu próximo alvo. Marcos Lemos ligou com uma atualização sobre as transações de Felipe da manhã. Ele tentou comprar café em seu lugar habitual. Recusado. Tentou abastecer em 3 postos diferentes. Todos recusados. Ele até tentou usar o Apple Pay vinculado à conta corporativa. Isso foi encerrado à meia-noite. Marcos fez uma pausa e pude ouvi-lo digitando. Ele está atualmente em um caixa eletrônico tentando acessar a conta conjunta. Isso mostra um saldo de 0 a partir da transferência desta manhã. Todo o ecossistema financeiro de Felipe havia desmoronado da noite para o dia. Cada cartão, cada conta, cada pagamento automático que sustentou seu estilo de vida por 4 anos havia sido sistematicamente encerrado. O homem que passou a noite anterior celebrando sua vitória estava descobrindo que seu império foi construído sobre a fundação de outra pessoa. Às 10h03, o nome de Tomás Garcês apareceu na tela do telefone de Manuela. Ela o colocou no viva voz e pudemos ouvir imediatamente o pânico em sua voz antes mesmo que ele falasse. Papéis farfalhavam freneticamente ao fundo e alguém estava digitando rapidamente em um teclado. "Senhora Manuela, preciso de esclarecimento sobre alguma documentação que acabou de chegar ao meu conhecimento." Garcês começou,
sua voz notavelmente mais alta do que durante as ameaças confiantes de ontem. O fundo de participações AV que a senhora mencionou. Meu cliente estava sob a impressão de que a propriedade era um bem do casal. Seu cliente assinou documentos reconhecendo que a propriedade era de posse do fundo. Manuela respondeu, seu tom profissionalmente neutro, enquanto seus olhos brilhavam de satisfação. A assinatura dele aparece em 7 páginas diferentes, afirmando sua compreensão da estrutura de propriedade. Mas ele não... Quero dizer, pode ter havido alguma confusão sobre as implicações dessas assinaturas. Confusão. Manuela abriu os documentos em sua tela. O Sr. Wilson assinou um acordo de separação, exigindo direitos únicos e exclusivos sobre uma propriedade que ele sabia que era de posse do fundo da minha cliente. Isso é fraude documental, Sr. Garcês. Tenho certeza de que alguém que se anuncia como especialista em divisão de propriedades reconheceria a gravidade disso. A digitação ao fundo parou. Podíamos ouvir a respiração de Garcês acelerar enquanto ele processava as implicações. Mais papéis foram embaralhados e, em seguida, uma conversa abafada, enquanto Garcês aparentemente cobria o telefone para falar com outra pessoa em seu escritório. Preciso revisar isso com meu cliente, Garcês disse quando voltou, sua voz tensa. Parece haver um mal-entendido sobre a natureza da posse da propriedade. Não há mal-entendido, Manuela disse calmamente. Seu cliente tentou reivindicar uma propriedade que nunca possuiu, usando documentos que ele criou enquanto planejava explorá-la comercialmente através de aluguéis de curto prazo. Temos as postagens dele nas redes sociais, seus anúncios de aluguel e seu reconhecimento assinado de que ele entendeu a estrutura do fundo. A senhora gostaria que eu encaminhasse o arquivo de evidências? Outra pausa, mais longa desta vez. Em seguida, a voz de Garcês, mal controlada, falando com alguém em seu escritório, mas claramente audível através do telefone. Coloque Felipe Wilson no telefone imediatamente. Ouvimos o viva-voz ser ligado no escritório de Garcês, e em seguida, a voz de Felipe, em pânico e irritada. Tomás, o que está acontecendo? Meu carro sumiu, meus cartões não funcionam, não consigo nem fazer café na minha própria casa. Não é sua casa, Garcês disse categoricamente. Nunca foi sua casa. Do que você está falando? Eu tenho o acordo de separação. Ela assinou. A compostura de Garcês finalmente se desfez completamente. Sua voz se elevou a quase um grito, esquecendo que Manuela e eu ainda estávamos na linha. Você tem ideia do que a deixou fazer? Você assinou documentos reivindicando a posse de uma propriedade mantida em um fundo estabelecido antes do seu casamento. Você cometeu fraude, Felipe. Fraude documental. Ela não lhe deu nada. Você deu a ela evidências para enterrá-lo. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Podíamos ouvir Felipe respirando no viva-voz, rápida e superficialmente, enquanto a realidade finalmente penetrava suas ilusões. Manuela silenciou nossa chamada, e ouvimos enquanto Garcês continuava sua explicação. Sua voz se tornando cada vez mais agitada, enquanto ele descrevia a posição legal catastrófica que Felipe havia criado para si mesmo. A propriedade nunca foi um bem do casal. Suas postagens nas redes sociais constituem evidência de intenção de cometer fraude. O acordo de separação que você a fez assinar é inútil porque você não pode transferir a posse de algo que nunca possuiu. E ao reivindicar direitos exclusivos sobre a propriedade, você admitiu por escrito que entendeu a estrutura de posse enquanto tentava roubá-la de qualquer forma. A resposta de Felipe foi mal audível, toda a sua confiança fabricada evaporada. Mas você disse que a posse era 9/10 da lei. Você disse que se eu estabelecesse residência, eu disse isso antes de saber do fundo, antes de saber que você estava postando sobre transformá-la em uma propriedade para aluguel. Antes de saber que você assinou documentos reconhecendo que entendeu a estrutura de posse.
Garcês estava claramente em modo de pânico total agora. Você precisa desocupar essa propriedade imediatamente. Hoje. Antes que ela apresente acusações criminais. Manuela ligou nosso telefone. Senhor Garcês, estamos preparadas para dar ao seu cliente 72 horas para desocupar, desde que ele não danifique nenhuma propriedade ou remova itens que não lhe pertençam. Depois disso, procederemos com a desocupação formal e acusações criminais de fraude. A voz em pânico de Garcês ainda ecoava pelo escritório de Manuela quando ouvimos Felipe ao fundo gritando algo sobre direitos de posseiro e leis de locação residencial. A chamada terminou abruptamente com Garcês, dizendo que precisava revisar precedentes de casos imediatamente. Manuela fechou seu laptop com satisfação e olhou para mim sobre sua mesa de mogno. O aviso de desocupação será entregue amanhã de manhã às 7, ela disse, abrindo o portal da delegacia em sua tela. O delegado Costa já foi informado da situação. Ele lidou com dezenas desses casos em que alguém reivindica posse sem base legal. Na manhã seguinte, assisti da janela do meu quarto de hotel enquanto o sol pintava o centro em tons de ouro e âmbar. Precisamente às 7 da manhã, meu telefone vibrou com uma mensagem de Luciana, minha vizinha observadora. Ela anexou um vídeo do delegado Costa caminhando pela minha entrada em seu uniforme, carregando documentos oficiais que formalmente iniciariam a remoção de Felipe da minha propriedade. 20 minutos depois, meu telefone tocou. O número de Felipe apareceu na tela, ligando de um telefone fixo, já que seu serviço de celular havia sido encerrado. Atendi no terceiro toque, mantendo minha voz neutra e profissional. Isabela, precisamos conversar sobre esta situação. Felipe começou, sua voz sem a sua habitual confiança fabricada. Isso tudo saiu de controle. Talvez devêssemos sentar e discutir isso como adultos. Nós discutimos, Felipe. Você me apresentou papéis de separação exigindo minha casa, meu negócio e meus bens herdados. Eu assinei exatamente o que você me pediu para assinar. Isso foi apenas tática de negociação. Você sabe como os advogados são. Eles sempre começam alto. Sua voz falhou ligeiramente, o desespero começando a transparecer. Poderíamos resolver isso nós mesmos. Talvez tentar aconselhamento. Lembre-se de como as coisas eram boas no começo. O começo. Quando Felipe se apresentou como um empresário ambicioso, temporariamente entre empreendimentos. Alguém que só precisava do parceiro certo para alcançar seu potencial. Eu confundi sua confiança com competência, seus sonhos com planos, suas promessas com potencial. Felipe, o Fundo de Participações AV foi estabelecido 2 anos antes de nos conhecermos. Cada pagamento de hipoteca veio da minha conta empresarial. Você assinou documentos reconhecendo que entendeu a estrutura de posse. Não há nada para resolver. Seu tom mudou de conciliatório para agressivo em segundos. Você me armou. Você sabia o que estava fazendo o tempo todo. Este casamento inteiro foi apenas um acordo de negócios para você. O casamento era real, Felipe. Sua contribuição para ele não era. Por anos, você nunca pagou uma única conta de casa, nunca contribuiu para a hipoteca, nunca sequer comprou mantimentos, a menos que fosse com meu cartão de crédito. Eu te apoiei emocionalmente. Eu cuidei da nossa casa. Eu sacrifiquei minha carreira. Sua voz subiu para quase um grito, as mesmas falas ensaiadas que seu advogado provavelmente lhe havia dado. Você jogava videogame enquanto eu trabalhava 14 horas por dia. Você ia à academia enquanto eu negociava contratos de milhões. Você tinha casos enquanto eu estava em conferências, ganhando o dinheiro que você estava gastando. Mantive minha voz firme, factual, sem inflexão emocional. Você não sacrificou nada porque nunca teve nada a sacrificar. O silêncio se estendeu por vários segundos antes que a voz de Felipe voltasse, menor agora, quase suplicante. Para onde eu vou? Eu não tenho dinheiro.
Meu carro foi recuperado. Você destruiu minha vida. Seu irmão está vindo com um caminhão de mudança esta tarde. Você tem 72 horas para remover seus pertences pessoais. Qualquer coisa que você realmente possua, não qualquer coisa comprada com meu dinheiro ou reivindicada como minha. O irmão de Felipe, Daniel, chegou às 14 horas com um caminhão de mudança que parecia grande demais para o que Felipe realmente possuía. Assisti através da câmera de segurança da Sra. Costa, enquanto Daniel ajudava Felipe a carregar seus pertences. A cadeira de jogos que ele comprou com o bônus de consultoria do ano passado, que na verdade era meu dividendo trimestral. O equipamento de ginástica comprado durante sua fase de influencer fitness, financiado pelo meu bônus anual. Os quadros de visão que ele criou durante sua certificação de Life Coach, um programa que eu paguei e que ele nunca completou. Luciana me enviou atualizações durante a tarde. Eles estão discutindo sobre a televisão, ela mandou. Felipe insiste que é dele. Daniel acabou de mostrar a ele o recibo no seu extrato de cartão de crédito. Outra mensagem. 20 minutos depois, mostrava Felipe parado na entrada, gesticulando descontroladamente para os vizinhos que fingiam checar seus e-mails ou regar jardins já encharcados. A Sra. Costa havia se posicionado em sua varanda com uma xícara de chá, assistindo aos procedimentos com um interesse inegável. O Sr. Silva passeou com seu poodle pela casa 3 vezes, cada volta um pouco mais lenta que a anterior. Felipe tentou pegar a bicicleta ergométrica, argumentando que ele era o único que a usava. Daniel teve que impedi-lo fisicamente, apontando que o extrato do cartão de crédito mostrava que foi comprada com o cartão da minha empresa. O refrigerador de vinhos se tornou outro ponto de discórdia, até que Daniel puxou o histórico de compra em seu telefone, provando que era anterior à chegada de Felipe na minha vida. Às 16 horas, o caminhão continha uma coleção pateticamente pequena de itens. As roupas de Felipe, a maioria das quais eu havia comprado, mas não estava interessada em brigar. Sua coleção de livros de autoajuda e guias de negócios, nenhum dos quais jamais se traduziu em atividade de negócios real. Os prêmios e certificados de seus vários cursos e certificações online, monumentos a um potencial que nunca se materializou em produtividade. Manuela ligou enquanto eles estavam carregando as últimas caixas. Eu tenho o relatório de contabilidade forense completo. Você quer saber o total? Conte-me. Ao longo de 4 anos, Felipe Wilson contribuiu com exatamente óleo para as despesas domésticas. Ele gastou R$1.800 do seu dinheiro no que ele categorizou como desenvolvimento de negócios, networking e progresso profissional. Ela fez uma pausa e pude ouvi-la folheando páginas. Isso inclui $250 mil em despesas de academia e relacionadas a fitness, $400 mil em contas de restaurantes para reuniões com potenciais parceiros que nunca se materializaram, $150 mil em cursos online e certificações que ele nunca completou e $220 mil em viagens para conferências onde ele supostamente estava construindo sua rede. E o resto? Compras pessoais, entretenimento e saques em dinheiro que coincidem com as datas em que ele estava vendo Jéssica. Cada centavo documentado, cada transação rastreada. Se ele tentar reivindicar qualquer interesse financeiro em seus bens, este relatório demonstrará que ele era essencialmente um dependente que não contribuiu com nada enquanto esgotava os recursos do casal. Pensei em todas aquelas noites em que cheguei em casa exausta de reuniões com clientes para encontrar Felipe no sofá, planejando seu próximo grande empreendimento enquanto eu pagava por seus sonhos e delírios. Esse dinheiro poderia ter financiado um programa de bolsas de estudo, apoiado um abrigo feminino ou ajudado empreendedores realmente em dificuldades
a lançar negócios de verdade. Daniel bateu em várias outras portas à medida que a tarde avançava, aparentemente procurando por caixas ou fita ou plástico bolha. Felipe estava ao lado do caminhão, com os ombros curvados, observando sua vida ser embalada em um espaço menor que o meu closet. O homem que tentou roubar minha casa estava sendo despejado com mal o suficiente para encher um apartamento de um quarto. Seu império revelado como nada mais do que luxos emprestados e sonhos roubados. O caminhão de mudança desapareceu na esquina às 17h57, levando os parcos pertences de Felipe e suas ilusões. Fiquei na entrada da Sra. Costa por mais um momento, observando a rua vazia onde meu casamento acabara de ser empacotado em caixas menores que meus pagamentos de imposto trimestrais. Então voltei para minha casa, com o chaveiro que eu havia agendado para as 18h em ponto. Roberto da Sistemas de Segurança já havia prestado serviço na propriedade antes, instalando as fechaduras inteligentes há 2 anos, que Felipe nunca aprendeu a programar corretamente. Ele trabalhou metodicamente, substituindo cada fechadura, reprogramando cada código. Seu silêncio profissional, um conforto após dias de batalhas legais e confrontos emocionais. O novo ferrolho da porta da frente se encaixou com um som que parecia pontuação no final de uma frase muito longa. "Tudo pronto, Sra. Almeida", Roberto disse, entregando-me um conjunto de chaves que brilhavam sob a luz da varanda. O sistema de casa inteligente foi completamente redefinido. Apenas suas biometrias e seu telefone terão acesso agora. Entrei na minha casa, verdadeiramente minha casa, pela primeira vez em dias. O espaço parecia diferente imediatamente, como se estivesse segurando a respiração por 4 anos e finalmente pudesse expirar. Felipe sempre mantinha as cortinas fechadas, alegando que a luz do sol lhe dava dores de cabeça, quando, na verdade, ele apenas preferia a atmosfera de caverna para suas maratonas de jogos. Passei por cada cômodo, abrindo as cortinas, levantando as persianas, deixando a luz do entardecer inundar espaços que haviam sido envoltos em sua escuridão fabricada. As janelas da sala de estar revelavam o jardim que plantei, mas mal desfrutei. Sempre muito cansada do trabalho, enquanto Felipe reclamava que o mobiliário de exterior não era confortável o suficiente para seus cochilos da tarde. A cozinha parecia maior de alguma forma, sem seus recipientes de proteína em pó, bagunçando cada superfície. Sua coleção de bebidas energéticas, que deixavam marcas na mesa de madeira da minha avó. Abri as janelas que estavam fechadas desde o inverno, deixando o ar fresco substituir a mistura de seu perfume e de qualquer suplemento que ele estivesse tomando para sua última transformação fitness. A Limp Express chegou na manhã seguinte com uma equipe de limpeza profunda. Não porque a casa estivesse suja no sentido convencional, mas porque eu precisava que cada vestígio da presença de Felipe fosse profissionalmente apagado. Eles trabalharam em cada cômodo com equipamentos de nível industrial, limpando a vapor os tapetes onde ele derramou suas bebidas esportivas, higienizando os banheiros onde ele deixou seus produtos de pele caros que nunca o fizeram parecer mais jovem, apenas mais desesperado. Precisaremos dar atenção especial ao quarto principal, eu disse à líder da equipe, uma mulher de meia idade chamada Patrícia, que entendeu sem mais explicações. Ela provavelmente viu limpezas de divórcio suficientes para reconhecer o tipo particular de higienização, que nada tinha a ver com germes e tudo a ver com recuperar o espaço de alguém que o contaminou com traição. Enquanto eles trabalhavam, dirigi até a unidade de armazenamento onde eu mantinha os livros do meu pai e a porcelana da minha avó, que Felipe havia considerado bagunçados demais para nossa estética minimalista. O termo dele para espaço vazio era muito preguiçoso para decorar. Caixa por caixa,
Eu trouxe de volta os pedaços da minha vida que escondi para abrir espaço para o ego dele. As obras completas de Clarice Lispector, que Felipe chamou de deprimentes. A escrivaninha vitoriana, onde minha avó escrevia suas cartas, que Felipe disse que arruinava o fluxo moderno da sala de estar. A transformação do meu escritório levou 3 dias. Onde os quadros de visão de Felipe cobriam as paredes, eu pendurei de volta meus prêmios de conquista, a placa de parceiro do ano da Indústrias Pires, o certificado de excelência em inovação do Conselho Empresarial do Estado, o primeiro real da consultoria Almeida e Vasconcelos, ganho não de sonhos, mas do trabalho que Felipe nunca entendeu. Seu equipamento de ginástica de garagem já havia sido removido, deixando um vasto espaço vazio que ecoava com possibilidade. Em uma semana, empreiteiros o transformaram na biblioteca que eu sempre quis. Estantes do chão ao teto, cheias da coleção, que Felipe zombou como pretensiosa, edições de capa dura que ele chamou de desperdício, primeiras edições que ele tentou vender pelas minhas costas. Uma poltrona de leitura posicionada perfeitamente para pegar a luz da manhã. A sala cheirava a polidor de madeira e papel antigo, não a tapetes de borracha e seu perpétuo odor de meias de academia. Camila voou de Curitiba para ajudar com os toques finais, trazendo uma garrafa de champanhe que ela estava guardando desde a morte do nosso pai. Para quando você finalmente voltasse a si, ela disse, estourando a rolha na minha cozinha recém-recuperada. Nós bebemos nos copos de cristal da minha avó, os mesmos que Felipe queria vender porque ninguém mais usa cristal. A verdade sobre a desocupação de Felipe se espalhou pelas redes profissionais sem que eu dissesse uma palavra. Emília mencionou que as Indústrias Pires estavam perguntando sobre a mudança repentina nas minhas informações de contato de emergência. O marido de Luciana trabalhava no mesmo clube de golfe onde Felipe passava incontáveis tardes fazendo networking, e a notícia se espalhou rapidamente sobre a revogação de sua associação. Até o dono do restaurante favorito de Felipe entrou em contato, perguntando cuidadosamente se a conta corporativa ainda estava ativa para jantares com clientes. Estava, apenas sem a autorização de Felipe. Jéssica Castro postou um story enigmático no Instagram sobre aprender a identificar bandeiras vermelhas. E quando alguém não pode nem pagar por um café, ela bloqueou Felipe publicamente, certificando-se de que conexões mútuas vissem seu desprezo por ele. Sua imagem, cuidadosamente cultivada como um empresário de sucesso, desmoronou mais rápido do que seu caso legal. O LinkedIn mostrava que ele visualizou meu perfil 17 vezes em uma semana, mas seu próprio perfil desapareceu depois que sua postagem sobre novos capítulos e novas oportunidades foi tirada print e compartilhada em chats de grupo privados com emojis de choro e riso. 6 meses depois, em uma noite quente de setembro, eu organizei meu primeiro jantar desde que recuperei minha casa. Manuela chegou cedo com sua esposa, trazendo um vinho que custou mais do que a mensalidade da academia de Felipe. Emília veio com seu marido, carregando uma lasanha caseira no prato que Felipe havia banido da nossa cozinha, porque carboidratos não se alinhavam com seus objetivos fitness. A senhora Costa trouxe seus famosos pasteizinhos, os mesmos que Felipe havia chamado de muito étnicos para o meu paladar. Nós nos reunimos em torno da minha mesa de jantar, a mesma que Felipe queria substituir por algo mais moderno, menos significativo. A luz das velas refletia na porcelana da minha avó. Os pratos que ele usou como adereços para sua performance final agora serviam seu propósito real: unir as pessoas. A conversa fluía naturalmente, pontuada por risos genuínos, não as gargalhadas forçadas de networking que Felipe havia praticado no espelho. Manuela ergueu sua taça enquanto terminávamos a sobremesa.
Um soufflé de chocolate que eu mesma fiz na minha cozinha recuperada. A Isabela, ela disse, que provou que a melhor vingança não é destruir alguém que a prejudicou. É simplesmente proteger o que sempre foi seu e deixá-lo se autodestruir. O brinde ecoou pela minha casa de verdade, onde cada cômodo agora mantinha minhas escolhas, minhas memórias, meu futuro. Felipe queria roubar tudo com papéis vazios e discursos ensaiados. Em vez disso, ele aprendeu o que acontece quando a performance encontra a preparação, quando a pretensão colide com a paciência, quando alguém que pensa que está pegando tudo descobre que nunca teve nada para pegar. Se esta história de vingança calculada te deixou na ponta da cadeira, aperte o botão de curtir agora mesmo. Minha parte favorita foi quando o advogado de Felipe gritou: "Você tem ideia do que a deixou fazer?" Depois de perceber que seu cliente tinha assinado tudo por uma casa que ele nunca possuiu. Qual foi o seu momento favorito? Deixe nos comentários abaixo. Não perca mais histórias emocionantes como esta. Inscreva-se e ative o sininho para nunca perder um novo vídeo.